Pessoal, eu sou o Fabrício Barbosa de Lima, sou sócio e assessor de investimentos aqui na Valor Investimentos, que é um escritório credenciado da XP, e venho aqui trazer para vocês a atualização dessa última notícia muito triste, que foi a invasão da Rússia na Ucrânia, tá? Então, não tenho pretensão nenhuma aqui de me tornar um analista político, mas o objetivo é tentar explicar um pouquinho quais foram os acontecimentos do dia e, principalmente, o impacto desse episódio nos seus investimentos, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, e aí eu vou pedir licença aqui para poder compartilhar o material, é sobre justamente o comportamento do mercado financeiro, tá? Então, algo que chamou muita atenção ao longo do dia é que hoje nós tivemos dois períodos muito distintos. Então, no começo, né, no início da manhã, assim que as notícias se espalharam pelo mundo, a gente viu uma série de ativos financeiros bastante estressado. Então, o Bitcoin caindo 6% durante a manhã, o índice de commodities global subindo 3%, muito puxado pela alta do petróleo, que veio aqui quase 6%. Ouro também subindo, quer não, é um ativo de segurança, né, para períodos de crise. Dólar subindo, bolsas caindo, e também aqui no Brasil, nosso Bovespa e o IVVB11, que replica também o índice de ações americano. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é preciso ter muita calma quando a gente recebe esse tipo de informação para entender o que é ruído, o que é uma mudança estrutural, e a gente sempre vai tomar decisão com base em fatos e dados e fundamentos, tá? Então, tomar decisão no calor do momento nunca é uma boa. E está aí a prova. Passou o dia, né? E o que aconteceu com o Bitcoin? Acabou que ele reverteu para alta. O índice de commodities que estava subindo quase 3%, terminou o dia praticamente em linha. O preço do barril de petróleo que estava subindo quase 6%, terminou em queda. Ouro também em queda. Moeda dólar forte, aí sim ela se valorizou, mas as bolsas americanas que estavam caindo viraram para alta. E a bolsa brasileira, nosso Bovespa, que estava caindo em 1,7%, terminou o dia praticamente em linha. E aí, quais foram os motivos que levaram a bolsa e esses outros ativos a terem essa mudança, esse comportamento tão diferente entre amanhã e o fechamento do dia? E aí são basicamente dois, tá? No finalzinho do pregão, foi anunciado que o PIB nos Estados Unidos vem 7%, então foi uma surpresa positiva, deu uma animada na Bolsa Americana, e também foi anunciado que as sanções, né, financeiras contra a Rússia não foram tão severas, e principalmente porque a Rússia não ficou de fora do SWIFT, e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais no detalhe do que se trata esse SWIFT. Então, a conclusão final é que foram 2 dias em um, né? A gente vê esse fechamento, que na verdade, esse fechamento do dia que ele não reflete praticamente nada como que foi o dia. Para quem acompanha desde o começo, realmente foi bastante bastante volátil, né? O S&P fechou essa alta em 1,5%, o Nasdaq fechou em 3,4%. Na Europa, né, parte das bolsas acabaram terminando o dia em queda por conta do fuso, né? Eles não tiveram esse horário final de bolsa aí para dar o último sprint final, mas o fato é que logo no início da tarde o mercado ele já esboçou uma reação, e no final da tarde os mercados aceleraram ainda mais essa retomada, e no centro das atenções ficaram os anúncios das sanções vindas do Ocidente. Entre essas sanções, né, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos detalhou algumas medidas do comunicado: sanções de caráter financeiro, né, medidas que miram aí 80% dos 46 bilhões de dólares em ativos bancários russos, né, negociados diariamente por meio de ações contra 2 dos maiores bancos do país russo, e também mais de 90 entidades financeiras e subsidiárias em todo o mundo, né? E aí vale destacar também, por outro comunicado, a Casa Branca ela acabou detalhando algumas medidas voltadas para restringir a exportação de produtos para a Rússia, entre eles itens fabricados nos Estados Unidos ou que têm a parte da produção americana, não poderão ser usados para fins militares russos. A Casa Branca também vai proibir a importação de alta tecnologia do país, como semicondutores, produtos de telecomunicações e segurança. E o mercado, ele acabou reagindo positivamente ao perceber que a Rússia não deve ficar de fora desse SWIFT. O SWIFT, ele é um sistema digital que ele conecta os bancos em todo o mundo, né? Movimentações financeiras ágeis e seguras.
Traduzindo para o português, o que a gente quer dizer? É a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Então, do lado das commodities, né, então esse foi o lado positivo, e já olhando para as commodities, o dia foi praticamente inverso das ações, com as preocupações reduzidas em relação à exclusão da Rússia do sistema financeiro global, as commodities foram aliviando no mesmo passo que as ações, e o petróleo terminou o dia aí praticamente em uma queda muito pequena, sendo que chegou a bater quase que 8% de alta ao longo do dia, tá? Bastante puxado também porque os Estados Unidos falou que ia ofertar mais petróleo no mundo utilizando as suas reservas. Então, essa foi a conclusão do dia. Agora vamos para a segunda parte do nosso bate-papo, que é uma parte mais interessante, que é tentar entender um pouquinho o que foi, né, quais são as origens desse conflito entre Rússia e Ucrânia e principalmente quais que são os impactos, o que a gente pode esperar para o mercado. Tá? Então, a situação na Ucrânia ficou claro que ela evoluiu para um conflito deflagrado e armado, né? Diferentemente da Guerra Fria, que era simplesmente algum trabalho mais estratégico e sanções econômicas. O governo russo ele escalou aquilo que se iniciou com uma disputa de fronteira e apoio a regiões separatistas para uma guerra e ataque em larga escala. Né? O precedente histórico que deve servir como guia à invasão da Rússia à Geórgia lá em 2008, né? Então, ataques de fronteira que se alastraram e cuja finalidade era de desestabilizar o governo local, que havia se tornado menos alinhado com a Rússia. Então, em resumo, a finalidade do movimento deve ser a desestabilização do Estado ucraniano e, em última instância, a instituição de um governo mais alinhado com a Rússia e que evite que o país faça algum movimento em direção à OTAN. Então, esse é o principal interesse da Rússia ao invadir a Ucrânia. Tá? Então, dito isso, quais são os impactos que a gente pode esperar para o mercado? Está dividido em duas categorias, tá? Os impactos que são mais diretos e alguns impactos que são indiretos. Então, dos efeitos que são diretos, a gente pode pensar em petróleo e gás natural. Então, no momento, né, em que foi feito esse relatório que eu estou compartilhando com vocês, que a fonte é da XP Private, né, o barril de petróleo já estava passando lá dos seus $100 por barril. Então, uma alta de mais de 7%. Né? Além disso, a Rússia fornece mais de 30% do gás natural que é consumido na Europa. Então, obviamente, uma guerra entre Rússia e Ucrânia tende a gerar um impacto muito forte, tanto no petróleo quanto no gás natural, tá? Para cima, preço em alta. Em relação aos grãos, a Ucrânia é um dos maiores produtores e exportadores de grãos, né, do mundo. Né? O preço do trigo ele subiu mais de 15% nesses últimos dias e o milho subiu mais de 10% nessa última semana. Então, se você somar essa alta do gás natural e petróleo com os grãos, acaba gerando um choque clássico de oferta e aumenta as pressões inflacionárias pelo mundo todo. Tá? E aí, quais são os efeitos que são indiretos? Os efeitos indiretos eles são mais difíceis de a gente conseguir mensurar, porque eles envolvem itens que são difíceis de serem medidos com impacto em confiança, aversão a risco, entre outros. Tá? Então, os efeitos diretos, a não ser que a gente assuma um impacto extremo, especialmente no preço do petróleo, eles não deveriam ter a capacidade de fazer a economia global entrar em uma recessão. Não por enquanto, tá? Então, a história, né, o que ela mostra para a gente? Ela mostra que esses choques, né, provenientes dessas guerras, que não são seguidos por recessão, eles não tendem a deixar efeitos permanentes no mercado. Isso indicaria que nós passaremos por volatilidade, mas que essa volatilidade vai ser temporária. No entanto, existe um complicador muito relevante nessa história, que é a posição do Banco Central norte-americano. Né? Lembrando que em 2022 deve ser um ano marcado pelo processo de alta de juros nos Estados Unidos. Esse deveria ser o fato mais relevante para a precificação de ativos de risco global. Já existe entre os membros do Fed, que é o Banco Central americano, né, uma discordância importante sobre a velocidade com que esses juros vai subir. Né? Outro choque de oferta complica significativamente a vida do Fed, porque praticamente obriga ele a subir mais juros se a inflação continuar subindo. Né? Por um lado, a inflação ela deve acelerar, só que, por outro, existe aí a possibilidade do efeito sobre a confiança ser relevante e impactar também o consumo, as pessoas consumirem menos, isso é um fator que joga a inflação para baixo. Somando tudo isso, a gente vê o Banco Central americano com uma escolha muito difícil, que é como calibrar a política monetária em um ambiente de inflação alta, mas com possíveis choques de confiança. Né? Então, hoje o mercado ele acabou refletindo esse efeito Ucrânia no preço dos ativos como um todo, né? Como um choque deflacionário.
as ações e as taxas de juros longa, elas acabaram caindo, e um movimento conhecido como flight to quality, né, aconteceu como clássico, ou seja, sai das empresas que são de crescimento e mais arriscado e volta para as empresas produtoras de commodity, que geram bastante caixa, energia e assim por diante. Então, como parâmetro, né, na primeira invasão da Ucrânia quando houve a anexação da Crimeia, o S&P, que é o índice de ações americano, ele caiu em torno de 5,6%, mas ele recuperou toda essa queda 3 meses depois e terminou o ano de 2008 em alta. Tá? Então, no Brasil, né, como é que fica esse cenário aqui no Brasil? Alguns impactos já são claros. Uma alta no preço de grãos é positiva para a nossa balança comercial. Além disso, com commodities em alta, mais a realocação dos portfólios globais, ou seja, o dinheiro saindo da Rússia, isso gera um fluxo positivo para os ativos brasileiros, né? Então, conforme a gente viu aí em dezembro e janeiro desse ano. Então, do lado negativo, as pressões inflacionárias via choque de ofertas acabam se intensificando, o que torna o trabalho do nosso Banco Central também mais difícil para ele ancorar as expectativas de inflação, ou seja, a tendência, então, é o Banco Central ter que subir mais juros, caso a inflação continue subindo, né? Ou seja, um ajuste aí no plano de voo e, consequentemente, quando a gente fala juros, a gente está falando aí de taxa Selic e CDI. Né? Então, pode ser que ele tenha que subir um pouco mais, deixar esses juros num patamar alto por um tempo maior do que originalmente pensado. Né? O que nos leva, então, a uma pergunta final. Como alocar capital nesse ambiente que a gente está atravessando? Então, a experiência ela mostra que, quando ocorrem esses movimentos bruscos, né, movido pelo calor do momento, são sempre decisões que a gente toma de maneira errada. E está aqui a prova para vocês. Quem tomou decisão de vender Bitcoin hoje de manhã, perdeu dinheiro. Quem vendeu bolsa hoje de manhã também perdeu dinheiro. Tá? Então, não existe um livro texto inquestionável para a crise, né? Como seguir e o que devemos fazer em relação a essa crise, né? Cada crise tem a sua particularidade, mas existem alguns princípios gerais que se aplicam, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Quais são eles? Primeiro, moeda. Moeda forte ou considerada segura sempre ganha valor. E aí, quais são essas moedas? Dólar e franco suíço. Tá aí o resultado. O dólar ele subiu de manhã e ele continuou subindo ao longo do dia. Tá? Segundo ponto, renda fixa. Depende da região. Né? Nos Estados Unidos, a busca por proteção faz os juros longos cair, apesar do impulso inflacionário. Já nos países emergentes, o efeito de alta de inflação domina e os juros acabam subindo. Então, uma exposição aí à inflação ou a juros, ela cai bem aqui para o Brasil. Em relação à Bolsa, a indicação de sempre é busquem por qualidade. Durante crise, os ativos que são de qualidade, que são aqueles que têm alto retorno sobre o capital empregado, baixa alavancagem, né? Empresas pouco endividadas, empresas com pricing power, ou seja, elas conseguem repassar a inflação nos seus produtos, são aquelas empresas que performam melhor. Então, hoje, por exemplo, apesar de todo esse cenário de venda, principalmente pelo período da manhã, a gente viu empresas de qualidade no S&P subindo. Né? O mercado americano ele acabou subindo, mesmo apesar de todo esse risco da invasão da Rússia na Ucrânia. Então, para concluir, o cenário ele é muito difícil, mas é importante manter a cabeça no lugar e lembrar que só existe um elemento comum a todas as crises: elas passam, tá? A jornada não é fácil, mas o destino final não vai ser determinado pela crise na Ucrânia, mas sim por aquilo que o Banco Central americano decidir e pelo caminho com o qual a nossa eleição vai acabar se desenrolando, tá bom? Contem comigo se tiver alguma dúvida, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre esse material. E tá aqui um pouquinho dos prints, né, de como que foi o comecinho da manhã, para a gente lembrar aqui, ó, o banco, né, principal índice de ações lá na Rússia, acabou fechando até durante um momento, caiu 33%, chegou a cair 40% no único dia, né, o Bitcoin caiu 6% de manhã, depois o índice de commodities subindo 2,90%, petróleo subindo quase 6%, ouro subindo, dólar subindo, S&P caindo, Ibovespa caindo, esse aqui era mais ou menos 1h da tarde, tá? Só que acabamos de ver a comprovação aqui que no final do dia, em virtude dessas sanções econômicas, ainda por enquanto não serem tão severas, não fecham o mercado como um todo para o lado da Rússia, e o PIB americano vindo mais forte do que deveria, o mercado acabou voltando
aquilo que a gente entende que seria menos pior, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção e até nosso próximo vídeo, que provavelmente vai ser aqui um vídeo de fechamento de mês. Um abraço.